Olá, boa tarde. Agora vamos terminar o módulo 1 com o 1.4, que é da planificação à ação. Então, quando falamos em planificação, falamos na questão de planear. O que é que implica planear? Implica o quê? O que pretendemos realizar, o que vamos fazer, como vamos fazer, o quê e como devemos analisar toda a situação do plano de atividades. Planear, se formos ver por termos educativos, é sempre um processo contínuo, está bem? É sempre aquela questão de para onde é que eu posso ir, como é que nós podemos chegar lá. Este sim, tendo sempre em conta o desenvolvimento da educação e das necessidades que a sociedade impõe aos indivíduos, neste caso, às crianças. As funções da planificação são basicamente um meio para que nos leve a um ato educativo. A coerência da continuidade do nosso trabalho. Ponderar sempre, objetivamente, o rendimento que esse trabalho tem sido feito, esse trabalho pedagógico. Nós estamos a falar de avaliação. É sempre um instrumento dinâmico. Isto porque quando eu falo que é dinâmico? Porque nós temos avaliações. E quando temos a avaliação sempre em si, o que é que ela requer? Os ajustes e as adaptações do plano. Por isso é que é um instrumento dinâmico. Porque o plano tem que ser, o plano de atividades tem que ser, ou a planificação tem que ser flexível para podermos linear e podermos aperfeiçoar aquilo que achamos que não está adequado. Daí que tem que ser um instrumento dinâmico. Também temos que ter em conta que há diferentes modelos de planificação, nem todos os modelos de planificação são iguais, está bem? Sim, compete ao educador encontrar o seu que acha que vai de encontro aos seus objetivos e vai de encontro ao tipo às crianças que têm a seu cargo. Estes diferentes planos de educação têm sempre em conta o quê? O que a sociedade pretende, que é a educação. Vamos lá ver. Não vamos confundir educação familiar com a educação escolar. Isto porque nós temos muita tendência de misturar as coisas. E não é bem, e nós temos que diferenciar ambos. Nós, educadores ou técnicos de educação educativa, nós damos educação no sentido de dar conhecimento. Para quê? Para que aquela criança desenvolva competências a nível social, a nível cultural. Quando falamos em educação familiar, falamos dos valores que os encarregados de educação têm que implementar àquela criança, ou desenvolver naquela criança, que muitas vezes são esses valores que depois são postos na sociedade. Portanto, o que nós fazemos é educar para o conhecimento. O que os pais fazem é educar para os valores. Aí é que está a diferenciação da educação. Independentemente dos modelos diferenciados de planificação, eles têm sempre algo em comum. Ou seja, os instrumentos estão sempre levam sempre um processo de planificação. Por exemplo, a planificação deve obedecer a algumas fases. Essas fases são importantes. Portanto, independentemente se eles sejam diferentes, eles têm que passar por determinadas fases. Cada planificação, então, o que é que implica estas fases? Há a fase do conhecimento, da realidade, depois temos a fase da preparação, temos a fase do desenvolvimento e depois temos a fase do aperfeiçoamento. Portanto, independentemente do tipo de modelo que nós vamos utilizar na planificação, obrigatoriamente eles têm que obedecer a estas fases. A fase do conhecimento da realidade, o que é que ela implica? Implica que uma pessoa faça um levantamento das necessidades da realidade, tá bem? Estamos a falar de problemas, características das crianças ou outras significativas, e temos o responsável pela própria planificação tem que fazer um levantamento da realidade educativa daquele grupo de crianças. Depois, tem que estudar esses dados que foram recolhidos e procurar algumas conclusões. E isso que é que nós estamos a falar? Do diagnóstico. É a partir do diagnóstico que o educador e o técnico de ação educativa é que vão poder elaborar a planificação muito mais aperfeiçoada. Temos a fase da preparação. A fase da preparação, o que é que implica? Objetivos, selecionar os conteúdos, selecionarmos estratégias que vamos utilizar com o grupo, selecionar recursos que vamos necessitar para apoiar a nossa observação e os procedimentos da avaliação da própria planificação. Depois temos a fase de desenvolvimento. O que é que ela vai implicar? Pôr em ação
o plano que nós tivemos a elaborar. Esta fase aqui é que vai ter que necessitar de alguns ajustes. Pode acontecer que temos que adaptar o nosso plano para que ele corra bem, porque nós não conhecemos a realidade e quando começamos a pôr em ação, então é que nós vamos ver como é que nós podemos aperfeiçoar ou ajustar aquilo que achamos que não está bem. Por último, temos a fase de aperfeiçoamento. Aqui o que é que vamos fazer? Aqui vamos avaliar para voltar a planificar. Um plano de ação, uma planificação de atividades implica muitas vezes avaliar, planificar. Avaliar e planificar até o quê? Até corrigirmos as deficiências, corrigirmos as falhas que existem no nosso plano. E assim, o que é que vai originar? Vai originar que aquele plano, aquela planificação já esteja tão bem elaborada e que seja extremamente flexível para que ocorra, porque quando surja alguma situação imediata, haja uma improvisação do próprio plano. Por isso é que a fase do aperfeiçoamento é uma das fases mais importantes. Porquê? Porque nós, senhora, vamos pôr em ação, mas depois fomos em ação, imaginem que há um mês em que aplicam o plano que elaboraram. Mas detectaram que aquele plano não está de acordo com os objetivos. Ou seja, estipularam os objetivos, mas o grupo, os intervenientes, não estão a atingir os objetivos. Então já estão a avaliar a planificação. Então o que é que vamos fazer? Vamos voltar a planificar. Então vamos reajustar os objetivos que anteriormente tinham sido propostos. E assim, sim, começam então a colocar um plano em ação. Porque até pode ser um bocado confuso. Então fazemos um plano, pomos em ação, depois vamos avaliá-lo. Sim, tem que ser, vocês têm que avaliar para depois planificar novamente, que é para reajustar estes objetivos, estas estratégias e até os próprios recursos, porque até pode haver recursos que não estão adaptados àquelas crianças. Então nós temos que, vamos então, não deu, porque é que não deu? É porque aquelas crianças não gostam daquele tipo de recurso, não gostam desta tipo de estratégia que nós estamos a utilizar. Então o que é que vamos fazer? Vamos planificar para o mês seguinte já não vamos fazer da mesma forma. E assim estamos a corrigir as falhas da própria planificação. Isto é automático, tá bem? Não quer dizer que seja, pronto, agora está isto mal, agora vamos ter que fazer novamente um plano. Isto é reajustável, isto normalmente acontece. Não, é o que eu disse logo no início, que os planos não têm que ser perfeitos. Os planos, que se querem tudo muito perfeitinho, ele tem que haver falhas. Há falhas, porque nós, as crianças, não digo nós, mas as crianças são heterogéneas. Nós nunca estamos preparados para as condições externas. Se vocês planearam ir a uma ida ao parque, mas naquele dia vai chover, então vocês vão ter que fazer o quê? Reajustar o plano. É isto que eu estou a falar. Então avaliaram, está a chover, não podemos levar as crianças ao parque. O que é que vamos fazer? Olha, vamos ao cinema. É o reajustar o plano que fizeram naquele dia, que planearam naquele dia. A mesma coisa quando começa a praia. A praia, principalmente aqui no norte, o que é que acontece? Temos chuva, às vezes em julho, junho. Não é? Junho, julho temos chuva. Então se naquele dia vai chover, o que é que vamos fazer com as crianças? Vai chover e agora como é que vamos levar as crianças? Não é? Então vamos ter que ir ao cinema, ou vamos ter que ir ao museu, ou algo do género. O que é que fizeram? Vocês avaliaram a situação e planificaram, arranjaram forma de adaptar o próprio plano. Está bem? Obrigada e até breve.